Fala galera, você tá doido? Saiu o concurso do Ministério Público do Goiás, né? Um concurso aí para o cargo de nível superior, dividido em várias especialidades, né? Com uma remuneração aí de quase R$ 9.000 por mês. Então, uma ótima oportunidade para quem quer mudar de vida e assumir um concurso público, né? Morando ainda em Goiânia, que é uma cidade maravilhosa. Já tive a oportunidade de morar em Goiânia, é muito bom. Então, vale muito a pena se preparar para esse concurso. Porém, precisa focar na discursiva. A gente vai ver que a discursiva tem um impacto significativo na nota, né? E vai ser o diferencial da galera que vai ficar ali dentro das vagas, da galera que vai ficar no quase, beleza? Como você está vendo esse vídeo aqui, provavelmente você é a galera que vai conseguir ser aprovada e ser convocada no concurso. Por quê? Porque você já está dando uma atenção especial aqui à discursiva, beleza? Se ao longo dessa aula, dessa exposição aqui, você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim lá no prof.brunomarques ou para o site do Você Concursado, @Você Concursado. Também tem um contato meu no Telegram, é Academia de Discursivas, então você pode mandar uma mensagem para mim por lá também. Para quem ainda não é aluno do Você Concursado, né, tem um link aqui embaixo com um curso de discursiva voltado para o concurso do Ministério Público do Goiás, né, com temas voltados de acordo com o edital, né, para os cargos de analista contábil e analista jurídico. Então, se você quiser uma preparação direcionada, o link está aqui embaixo, beleza? Vamos lá. Informação interessante aqui. Data da prova. A prova vai ser aplicada no dia 1º de maio. Vão ser 4 horas de prova e a prova vai ser aplicada no período da manhã, então de 8 a meio-dia, beleza? Então, uma oportunidade aí, vai ser o Dia do Trabalhador, você já vai poder dar o seu primeiro passo como trabalhador do Ministério Público do Goiás, que é fazer a sua prova discursiva e a sua prova objetiva. Você vai tirar de letra isso aí, tranquilo, tem bastante tempo para poder estudar. Agora, um detalhe importantíssimo é o quê? É o seguinte, são só 4 horas de prova. Nessas 4 horas de prova, você vai ter que responder a prova objetiva, tá? E ainda vai ter que fazer 2 questões discursivas, tá? Que acontece? Muita gente não sabe gerenciar o tempo no dia da prova e acaba se enrolando, cara. Fazendo a prova objetiva, quando vê, já está faltando pouquíssimo tempo. Muitas pessoas deixam em branco a redação, deixam em branco a prova discursiva por falta de tempo, tá? Para que isso não aconteça com você, eu sugiro que você pratique simulados antes da prova. Só que simulados contendo questões da prova objetiva, então um simulado com 60 questões da prova objetiva, e com 2 questões discursivas de 15 linhas, tá? Então um simulado simulando de fato o dia da prova. Não faz como muita gente faz, que só faz simulado objetiva. Faça junto e gerencie o tempo. Bota o cronômetro ali para funcionar, vê quanto tempo você demorou para a prova objetiva, vê quanto tempo você demorou para a prova discursiva, enfim, vá gerenciando isso. Para quê? Para você montar uma estratégia e no dia da prova você seguir aquela estratégia com tranquilidade, sabendo que vai dar tempo de responder a todas essas questões. Beleza? Massa. Outra informação importante, salário de R$ 8.912 inicial. Tá, isso aqui vai chegar nos 10 mil rapidinho. Então é um salário que tem o poder de mudar realmente a qualidade de vida, né? Sua qualidade de vida, a qualidade de vida da sua família, das pessoas que estão à sua volta. Então, assim, não é só dinheiro, não é só salário, né? É toda uma mudança que vem junto com isso e que vale muito a pena. Então, se bater aquele desânimo ali na hora que você estiver estudando, aqueles dias, tem dias que são mais difíceis mesmo, né? Lembra disso, fala assim, cara, qual é a mudança que eu quero na minha vida? Né? E que esse salário, como que esse salário pode significar essa mudança para mim? Então, cara, eu vou tentar me esforçar um pouquinho mais aqui, eu vou dar um pouquinho mais de mim hoje, né? Porque vale muito a pena essa mudança que o salário vai proporcionar para mim, beleza? Outra informação importante sobre o edital é o quantitativo de provas discursivas a serem corrigidas. Tá? A gente olha lá o edital, vê o quantitativo de vagas, mas né, vai ter um cadastro de reserva. E esse cadastro de reserva vai ser com base na quantidade de redações corrigidas. Para o cargo de analista contábil aqui, analista jurídico, por exemplo, ó, se a gente somar aqui, vão ser 100 redações corrigidas para o cargo de analista contábil, tá? E vão ser aqui 80 redações corrigidas para o cargo de analista jurídico. Então, às vezes, você não vai tão bem na prova objetiva, não consegue uma boa nota, porque é muita matéria, não dá tempo de estudar, não caiu aquilo que você estudou, enfim, pode acontecer, né? Mas, com a discursiva, você consegue melhorar muito essa classificação. Então, às vezes, você está um pouquinho fora das vagas ali, e com a discursiva, você entra para as vagas. Acontece o contrário também. O pessoal vai muito bem na objetiva, tal, só que não treina para a discursiva. Quando chega a nota discursiva, a nota é baixa, ele perde classificação, às vezes sai das vagas
por conta da discursiva. Isso aqui aconteceu comigo, tá? Eu fiz um concurso para o TST, para o cargo de analista contábil, e assim, a minha nota não estava nem entre as 10 melhores do concurso, porém, na objetiva. Mas eu gabaritei a discursiva, e aí com a nota da minha discursiva eu fui para segundo lugar no concurso. Então eu subi muita classificação, mesmo não tendo, né, muito conhecimento teórico ali para a prova objetiva. Então é por isso que eu falo que a discursiva ela vira um diferencial, né, no concurso. Quando você consegue uma boa nota na discursiva, você sobe muito classificação e subindo classificação aumenta as chances de ser convocado, beleza? Então vamos montar uma análise aqui estratégica do edital, né, para saber em que deve focar. Vamos lá. A gente tem aqui que o edital vai cobrar prova objetiva mais prova discursiva, que é a redação, né, um sinônimo aí, mas é uma prova discursiva no edital, tá como discursiva, tá? A prova objetiva ela vai ser composta por questões de múltipla escolha, vão ser 5 alternativas, cobrando conhecimento acerca de língua portuguesa, são 15 questões, valendo 15 pontos. Raciocínio lógico, são 10 questões valendo 10 pontos. Noções de informática, 5 questões valendo 5 pontos. E conhecimento específico, 30 pontos. 30 questões valendo 30 pontos, né? O conhecimento específico dos cargos. Então, ao todo, a gente vai ter uma prova objetiva valendo 60 pontos e para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 30 pontos. Já a prova discursiva vai ser composta por duas questões, tá? Duas questões dissertativas de até 15 linhas, cada uma vale 5 pontos. Então, ao todo, a gente tem que a prova discursiva vale 10 pontos. Para poder ser aprovada, o candidato precisa tirar um mínimo de 5 pontos no somatório. Então, isso aqui é interessante porque ele pode gabaritar uma questão e zerar a outra, né? Então, se ele zerar essa questão aqui, mas tirar os 5 pontos, ele tem o mínimo necessário. Agora, se ele somar aqui, tirar 2 pontos em cada uma das provas, ele vai ter um total de 4 pontos, então ele vai ser eliminado da discursiva. Beleza? Vai ser eliminado do concurso, não importa se ele gabaritou o objetivo. Se ele não tirar o mínimo, ele está eliminado na discursiva. Nosso foco aqui não é nem o mínimo, né? Nosso foco aqui é a nota máxima, porque é realmente para poder conseguir um diferencial, até porque se a gente for calcular aqui, ó, só a prova discursiva vale 14,80% da nota final do concurso, tá? Então, tem um impacto significativo, tem a capacidade de mudar muito as classificações. E o que vai ser cobrado nessa prova discursiva, nessas questões discursivas? A banca diz que vai ser cobrado conhecimento específico, né? Então a gente tem aqui para o cargo de analista contábil, contabilidade geral, contabilidade de custo ou contabilidade pública. Eu chuto, né? E aí você pode dar o seu palpite também, qual é a matéria que você chuta que vai cair na discursiva. Mas eu chuto, tá? Que possa vir uma questão, deixa eu colocar aqui na tela, uma questão, tá? Envolvendo os dois conhecimentos, contabilidade geral e contabilidade de custo, cobrando ali um item de geral e um item de custo, e uma questão só de contabilidade pública. Tá? Essa daqui é a minha aposta para a prova de analista contábil. Para a prova de analista jurídico, considerando que é o Ministério Público, tá? Eu chuto aqui que a gente vai ter uma matéria relacionada, uma questão relacionada a direito administrativo, a direito constitucional ou ao direito processual civil, tá? Esses aqui são os meus chutes para as provas, para a prova do cargo de analista jurídico. Porém, isso aqui é só chute, né? A gente sabe que a banca ela pode cobrar qualquer assunto. Inclusive, ela pode cobrar em contabilidade, ela pode cobrar 2 questões de contabilidade de custo, né? No edital só diz que vai ser cobrado conhecimento específico, então ela pode cobrar do jeito que ela quer, né? Analisando, né, a característica do órgão, do cargo, eu chuto essas matérias. Então, vale a pena a gente estudar bem essas matérias, porque pode ser que venha na discursiva. Porém, a gente tem que estar preparado para qualquer tema, né? A gente não pode correr o risco de falar assim, eu vou estudar aqui esses temas, se cair, beleza, eu tô garantido, mas se não cair, eu vou ser eliminado. Não, você não pode ir para a prova com esse pensamento. Tem que ir para a prova assim, ó, se cair um tema que eu sei, eu vou gabaritar. Se cair um tema que eu não sei, eu não posso ser eliminado. Então eu tenho que responder para não ser eliminado. E o que te garante não ser eliminado quando você não conhece o tema? É saber a técnica discursiva, é saber desenrolar uma redação mesmo sem dominar o tema. Então precisa saber a técnica discursiva. Por isso é importante você estudar a discursiva, estudar ali como que monta um parágrafo e tudo. A gente vai até falar sobre isso daqui a pouco. Mas, né, mais importante que isso
é que a gente vai utilizar o estudo da discursiva para poder também melhorar o nosso desempenho na prova de conhecimento específico, na prova objetiva, né? Por quê? Deixa eu mostrar para você aqui uma pirâmide do aprendizado, né? Essa pirâmide aqui, ela diz que quando você lê um assunto, você absorve até 10% desse assunto. Se você vê e escuta o assunto, você absorve até 50% daquilo, né, depois. Então, o seu aprendizado é de até 50%. Agora, quando você explica, resume, estrutura, escreve, tá? Define, elabora acerca de alguma matéria, você absorve de 80% a 95% daquele conteúdo. E é justamente isso que você faz quando você treina a discursiva, tá? Por quê? Porque quando você vai treinar uma discursiva, a discursiva vai cobrar uma matéria lá de conhecimento específico. Então vamos supor que ela cobra lá uma matéria relacionada a direito administrativo ou a contabilidade geral. Ao desenvolver essa discursiva, você precisa antes organizar as informações, você precisa estruturar aquela matéria, você precisa explicar e escrever aquilo, passar para o papel. Então, ao fazer esse processo, o que está acontecendo? Além de você estar treinando a técnica discursiva, você está se aprofundando naquela matéria de conhecimento específico que vai cair no objetivo. Então, se por acaso vier alguma questão daquele assunto, você já vai saber, você vai ter aprendido realmente. Ah, não, então isso aqui eu sei, né? Então, veja que o estudo concomitante da objetiva com a discursiva, ela agrega, né, ao seu aprendizado. Então, vale a pena, sim, treinar a discursiva não só pela técnica, mas também para poder se aprofundar em algumas matérias de conhecimento específico, beleza? Agora, Bruno, como é que vai ser o enunciado dessa questão? Como que a banca cobra esse tipo de questão? Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Só um exemplo, né, que eu retirei lá da biblioteca, ó, Biblioteca de Discursivas. Anota esse nome aí, ó, Biblioteca de Discursivas. Tá? Você pode jogar no Google aí, a Biblioteca Discursivas é uma ferramenta do site do Você Concursado só com questões discursivas, é um sistema de questões discursivas, né? Em que você pode lá pesquisar a questão discursiva por banca, por tema e etc. Né? Então você pode jogar matéria, enfim, tem um monte de filtro lá para poder facilitar essa pesquisa. E o objetivo e a vantagem dessa pesquisa é que ela é gratuita, né? Você consegue pesquisar os enunciados lá. Então, o que que eu fiz? Eu entrei lá, joguei Direito Administrativo FGV 2021. Aí caiu essa questão aqui, ó, aplicada no cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. É uma questão de 15 linhas, beleza? Qual era essa questão? Tá aqui, ó, né? Ó, em direito administrativo, o exercício do poder de polícia, tal, 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 tal. Nesse contexto, redige um texto dissertativo sobre o tema polícia administrativa e polícia judiciária, abordando os seguintes aspectos. E aqui tem 3 tópicos. Então, a banca pede para poder apresentar o conceito e a distinção entre polícia administrativa e a polícia judiciária, a quem incumbe o exercício da polícia administrativa e da polícia judiciária, e um exemplo de aplicação do poder administrativo de polícia. Então, é uma questão que tem 3 tópicos para poder ser respondido em 15 linhas. É assim que a banca vai cobrar o assunto no dia da sua prova. Então, ela vai trazer ali um textinho, né, com o comando da questão e vai trazer tópicos, né, ou no próprio comando da questão ela vai exigir o que ela quer saber do candidato. Então, o candidato vai responder exatamente o que ela está pedindo. Beleza? É isso que vai vir no dia da sua prova. Logicamente, para o cargo de analista contábil, vai vir um tema relacionado à contabilidade, né? Geral, de custo ou pública. No caso de analista jurídico, vai vir cobrando um tema de direito administrativo, constitucional, civil, processual civil, qualquer um dos temas das matérias específicas. Esse daqui é um tema de direito administrativo, pode ser que venha a ser cobrado também um assunto relacionado a isso. Mas o mais importante é, você fazendo uma questão dessa, quando vem uma questão dessa na prova objetiva, você sabe responder, né? Porque você já meio que se aprofundou naquele assunto, tá? Agora, para fins de técnica, tá? Vamos explanar aqui rapidão sobre a técnica. Como que você poderia responder a essa questão, tá? Então, trouxe aqui para você a seguinte estrutura, tá? São 15 linhas, 3 tópicos, então você vai montar um parágrafo de desenvolvimento para o tópico 1, um parágrafo de desenvolvimento para o tópico 2 e um parágrafo de desenvolvimento para o tópico 3, tá? Você vai tentar direcionar 5 linhas, tá? Para cada parágrafo, beleza? Para no total você ter aqui
ter utilizado as 15 linhas. Bruno, preciso fazer introdução? A banca falou que era um texto dissertativo, não preciso fazer introdução, precisa fazer conclusão? Não. Então, nada de fazer introdução, nada de fazer conclusão. A banca ela tá cobrando, ela quer medir o conhecimento técnico do candidato, ela quer medir o conhecimento sobre as matérias de conhecimento específico. Então, ela quer saber se o candidato sabe aquele conhecimento. Introdução e conclusão servem para encher linguiça, né? Na verdade, não é bem isso, o professor de português vai ficar bravo comigo. Não, introdução e conclusão, elas servem para poder contextualizar o leitor sobre o assunto que vai ser abordado no texto, né? Então são parágrafos ali que não demonstram um conhecimento, né? Por isso que a gente elimina eles numa questão de 15 linhas. Por quê? Porque a gente já não tem linha suficiente, né? São poucas linhas. E aí, se a gente for fazer introdução e conclusão, sobram menos linhas ainda para a gente poder desenvolver um assunto. E aí pode ser que não sobre, não tem espaço suficiente para que você consiga realmente responder o que está sendo solicitado. E se você não responde ao que está sendo solicitado, sua nota vai cair. Então, primeira estratégia para essa prova de 15 linhas é um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico do enunciado. Nessa questão, tinham 3 tópicos, então a gente vai montar 3 parágrafos de desenvolvimento. Agora, Bruno, veio uma questão só com 2 tópicos. Então, beleza. Então, são só 2 parágrafos de desenvolvimento. Uma para o tópico 1, outro para o tópico 2. Divide de forma proporcional ali, 7, 8 linhas mais ou menos, cada um dos parágrafos, logicamente, a depender do que está sendo pedido. Tá? Pode ser que um tópico peça muito mais coisa do que o outro. Aí você vai, né, aumentar um pouquinho aquele tópico ali para poder responder a tudo que a banca tá pedindo. Então, a estratégia é essa. É um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. A sacada para conseguir um ponto relacionado à coesão, né, à estrutura do texto, é o quê? É inserir, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Aqui, coesão, tá? Coesão. Então, é inserir elemento coesivo aqui no início dos parágrafos. Essa coesão aqui pode ser um preliminarmente, inicialmente, e essa daqui, como é o último parágrafo, pode ser um por fim, né, ou desse modo, enfim. Você vai trazer aqui um elemento coesivo conclusivo, beleza? E você vai inserir, sempre que você finalizar um período, sempre que você inserir um ponto final, né, você vai colocar, aí você pode utilizar um recurso de autoridade, que é a citação de uma lei, segundo a lei tal, segundo a Constituição, segundo as regras contábeis, segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, então você vai trazer um recurso de autoridade, ou trazer um elemento coesivo. Assim, esse, né? Um elemento coesivo retomando a ideia do parágrafo anterior. Então, você vai inserir um pronome, você vai inserir um sinônimo, né? Você vai inserir uma conjunção aditiva, adversativa, enfim, vai depender do que está escrito no período. Mas, em regra, você vai inserir um elemento coesivo sempre que for iniciar o parágrafo e sempre que for iniciar um período dentro do parágrafo, tá? Quantos períodos tem que ter um parágrafo? O parágrafo tem que ter pelo menos 2 períodos. Um com um tópico frasal e um com um argumento principal. Como é questão técnica, a banca vai pedir para você discorrer sobre algo técnico, né? Então vai trazer um conceito ou analisar um caso. No tópico frasal, você vai falar sobre o que vai ser abordado naquele parágrafo. Então, no que tange ao conceito tal, é importante frisar isso. E no tópico frasal e no argumento principal, você vai usar um recurso de autoridade, segundo o Manual de Contabilidade, segundo a Constituição Federal, e traz ali o conhecimento sobre aquele assunto. É ali que você vai mostrar para a banca que você conhece o assunto. Então, é essa a estrutura. Então, você vai ter ali, tá? Dentro do parágrafo de desenvolvimento, tá? Você vai ter pelo menos um tópico frasal e um argumento principal com recurso de autoridade. Cada parágrafo vai ter a mesma estrutura. Tópico frasal, argumento principal com recurso de autoridade. Tópico frasal, apresentando, né, a ideia do tópico. Argumento principal com recurso de autoridade. Então é basicamente isso, tá? Vamos retomar aqui sua estratégia para responder as questões de 15 linhas do concurso do Ministério Público do Goiás. Primeiro, um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Veio 2 tópicos, 2 parágrafos de desenvolvimento. Veio 3 tópicos, 3 parágrafos de desenvolvimento. Veio 4 tópicos, 4 parágrafos de desenvolvimento. Beleza? Então, fez essa estrutura. Cada início de parágrafo, elemento coesivo. Cada início de período, ou recurso de autoridade, ou elemento coesivo. Beleza? Um recurso de autoridade
para cada parágrafo de desenvolvimento. Para quê? Para você poder realmente mostrar que a resposta, que o conhecimento que você possui tem embasamento em algo que tem legitimidade, né? Que tem autoridade, que é a lei, a Constituição, as normas, os manuais, os princípios, né? Então você pode citar vários exemplos de recurso de autoridade, inclusive no nosso treinamento a gente fala, cita alguns exemplos que podem ser utilizados no dia da sua prova. Mas, em tese, a estrutura é essa. Se você faz isso, né, e está estudando lá para o conhecimento da objetiva, você vai conseguir um bom desempenho na sua discursiva, beleza? Então, a estratégia é essa. E para estudar essa estratégia, você vai precisar dividir seu estudo em duas partes. Primeiro é aprender a técnica discursiva, é saber montar um parágrafo de desenvolvimento, tá? Voltado aí para a banca FGV, e praticar no mínimo 4 questões. Então a segunda parte é treinar, tá? Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar na discursiva. Mas como é que é esse treino? O treino, ele precisa ser com correção, tá? Por quê? Porque se você fizer 100 questões até o dia da prova e cometer os mesmos erros em todas as questões, não vai adiantar de nada, né? Então precisa de uma correção, para quê? Para que você faça redação e alguém aponte, ó, melhora isso aqui, você está errando isso. Aí você, opa, beleza, aí na próxima você melhora aquilo. Então você vai melhorando a cada redação que você faz. Então quanto mais redações com correção você fizer, melhor. Qual é a minha estratégia aqui para 4? Por que no mínimo 4? É o seguinte, você faz uma redação, uma discursiva, né? Manda para correção. Aí vão te dar um feedback, dizendo assim, ó, melhora isso, isso e isso. Aí você vai fazer uma outra discursiva, né? Vai mandar para correção tentando melhorar esses feedbacks que você recebeu. Aí você vai receber um outro feedback aqui, ó. Beleza, você resolveu aquilo, mas aí acabou cometendo outros erros aqui, melhora esses outros erros, né? Então tá, então você já teve 2 feedbacks. Aí você vai fazer um simulado, né? Para poder gerenciar o tempo de prova, ver como é que você se sai fazendo as 2 questões ao mesmo tempo e tal. Então você vai fazer mais 2 questões aqui. E essas 2 questões você vai mandar para poder corrigir. E aí vai receber um feedback sobre as 2 questões, né? E aí nesse feedback vai ser um feedback mais fidedigno, porque vai ser um feedback em que você fez um simulado, fez as 2 questões ao mesmo tempo, sem consulta, gerenciando o tempo, né? E aí você vai saber realmente como é que seria o seu desempenho na prova. Logicamente, quanto mais correções você tiver, melhor para a sua preparação. Eu até sugiro, né, que faça uma por semana. Toda semana você faz uma discursiva ali, porque aí, quando chegar lá no dia da prova, você com certeza já está muito tranquilo, você já ganhou rapidez para escrever, você já dominou a técnica, sua letra já vai estar mais bonita, provavelmente, porque hoje a gente não escreve tanto e fica meio... Quando a gente pega para escrever assim, fica um garrancho, igual esses aqui na tela que você está vendo, né? Então, praticar várias vezes vai te dar um ganho nisso, e aí você tendo a discursiva ali garantida, com tranquilidade para conseguir um bom desempenho, você fica até mais tranquilo para fazer a prova objetiva, tá? Caso você queira, né, essa técnica discursiva e essas correções já direcionadas para o seu concurso, não precisa se preocupar em ficar buscando questão nem nada, né, tem um curso de discursiva voltado para o Ministério Público do Goiás, né, para os cargos de analista contábil, né, vou colocar aqui para você. Então é focado só nesses cargos, tá? Analista contábil e analista jurídico, beleza? Então os cursos são voltados para esses cargos. Caso você não seja dessas áreas, né, você poderia até adquirir o curso para pegar a parte de técnica, né, mas não teria a parte de temas para praticar, você teria que utilizar a biblioteca de discursiva para poder fazer essa pesquisa. Então talvez seja interessante dar uma olhada na biblioteca discursiva, né, porque aí você vai ter as questões com os padrões, para poder treinar os temas voltados para a sua área, tá? E o que o curso oferece? Oferece a técnica de discursiva, bem sucinta ali, só com o que é importante para você montar um texto de 15 linhas. Depois, os temas para praticar voltados para o cargo, né? Então vai ter um curso para contábil e um curso para jurídica, e os temas vão ser voltados de acordo com o curso. Depois, correção individualizada, e aí você vai ter acesso aqui ao espelho da FGV, né? Então vai ser usando o espelho da FGV com os feedbacks, né, de melhoria sobre os temas. E também proposta de resolução para os temas. Então todos os temas que estão lá disponíveis para você poder praticar, eles possuem proposta de resolução. Essas propostas de resolução, algumas são em PDF e outras são em vídeo, em que eu explico realmente como que você aplica a técnica do curso
no tema que você escolheu praticar. Então veja que o curso ele é bem completinho, né? Você tem a parte de teoria, você aprende a teoria, aí você vai praticar, manda para correção, você pode ver como que aquele tema foi resolvido por mim e como eu apliquei a técnica. Então assim, ele fecha, né? Então você tem teoria, tem tema para praticar, tem correção, tem modelo de resposta, tem teoria, e aí vai aquele ciclo, e aí facilita muito, agiliza muito o seu processo de aprendizado. O curso está disponível a um preço acessível, se você ainda não é aluno, o link está disponível aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida, você também pode mandar mensagem lá no Instagram, né, para mim ou para você concursado, ou lá no nosso canal da Academia Discursivas no Telegram, beleza? Então é isso, forte abraço e bons estudos.